Irmãos, quero fazer uma oração antes. Quero pedir que a igreja se coloque em pé. Nós já estamos na presença do Senhor. Nós já chegamos aqui na presença de Deus. Mas eu quero mais uma vez orar ao Senhor. Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Não somente eu, mas os Teus filhos, ó Pai. Que Tu possa falar conosco, ó Pai, através da minha voz, através dos gestos, atitudes, Senhor. Através dos Teus filhos que estão aqui sentados, ó Pai. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, ó Pai. Censura tudo aquilo que for de Jorge, Senhor. Que o que sair das minhas cordas vocais, ó Pai, seja somente palavras inspiradas por Ti, Senhor. Nós oramos Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, nós vamos falar aqui de um tema que Deus colocou no meu coração. O modelo de igreja que eu quero ser. Qual o modelo de igreja que você quer ser? O modelo de igreja que Deus quer que nós sejamos. Porque Deus tem um modelo de igreja para cada um de nós. E eu gostaria de pedir aos irmãos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Todos encontraram? 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: certamente vocês sabem que são casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Então, nós somos igreja. Eu sou igreja. Você é igreja. Então vamos falar junto? Nós somos a igreja do Senhor. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós vamos entender que o modelo de igreja é esse. Atos 2, 42 ao 46. Atos 2, 42 ao 46. Todos encontraram? 2, 42 ao 46. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio da casa do Senhor, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Mais um versículo 47. Por que eu fui até este versículo, irmãos? Que nós vamos falar do modelo de igreja que nós queremos ser. Este é o modelo de igreja que o Senhor deixou para nós. A igreja do livro de Atos 2, 42 ao 47. E nós, como irmãos, nós devemos viver compartilhando todas as coisas. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos como verdadeiros irmãos, que se preocupam um com o outro. É engraçado, nós pastores, quando termina um culto, nós chegamos aqui embaixo e vem alguém chorar com a gente. E nós choramos com aquela pessoa. No mesmo instante, passa-se aí 2 minutinhos, vem o outro irmão ali do outro lado, e pastor, olha pastor, que bênção, eu estou feliz, eu estou alegre. E nós nos alegramos com aquele irmão. Então nós estamos aqui, nós pastores, para passarmos o dia todo por momentos de tristeza e momentos de alegria. Choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Isso é compartilhar. Nós não podemos chegar num irmão que está chorando e somente não compartilhar com ele. Não querer se interessar pelo que está acontecendo com a vida dele. E aquele que está alegre também. Mas muitas vezes nós queremos chegar somente perto daqueles que estão alegres. Mas não é desta maneira que nós vamos ser o modelo de igreja que Deus quer que nós
sejamos. Que Deus tem um modelo para nós, para cada um de nós. Estas linhas que nós lemos agora, foi um momento maravilhoso da igreja. Foi um grande avivamento que a igreja do Senhor teve. Este grande avivamento, ser um grande avivamento quer dizer tornar mais vivo. Quando nós falamos, eu posso ouvir um amém, posso ouvir um aleluia, isso nós estamos tornando o culto mais vivo. É um avivamento que está começando a acontecer. Tornar as nossas vidas as coisas mais nítidas. O culto ser mais nítido. Deixar que este culto esteja na direção do Espírito Santo de Deus e ele ficar mais intenso. Nós vibrarmos mais. Este grande avivamento tem que acontecer não somente nos momentos de culto, e sim na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, em todos os momentos da nossa vida. Que às vezes nós chegamos aqui na igreja, nós gritamos, nós pulamos, nós nos alegramos, e parece que tem que fazer uma igreja de tijolos, porque nós falamos aqui, a palavra de Deus diz que a igreja somos nós somos igreja, cada um de nós é casa do Senhor, no nosso coração habita o Espírito Santo de Deus. Então as pessoas estão felizes aqui, saem na rua, já começa a baixar a cabeça, já começa a entristecer de novo, e eu não sei, estou precisando novamente do próximo culto. Nós temos que vir no culto, mas esse avivamento tem que acontecer lá na nossa casa, esse avivamento tem que acontecer no nosso trabalho, esse avivamento tem que acontecer em todos os momentos da nossa vida. Não adianta ficarmos avivados somente aqui dentro, que nós não deixamos de ser igreja quando nós saímos daqui de dentro. Nós continuamos a ser igreja do Senhor. Estamos falando de um povo que fez um acordo. Este povo do livro de Atos. Hoje, o nome do nosso culto aqui é Pacto com Jesus, não é? Então este povo, ele fez um acordo. Ele fez um pacto com Jesus. E cumpriu a sua parte. Então cabe a nós, para que a gente possa ser uma igreja avivada, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, fazer a nossa parte. É como um contrato. Quando você assina um contrato de um financiamento, um contrato de uma locação, um compromisso de compra e venda, existem ali algumas regras a serem cumpridas. E não é diferente na nossa vida espiritual. Mas muitas vezes, quando nós chegamos numa imobiliária, quando nós chegamos numa financeira, seja qual foi o lugar, que nós fizemos o contrato, que nós fizemos o acordo, que nós fizemos o pacto, a primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte: as letras do contrato eram tão pequenas, existiam tantas letras, que eu assinei sem ver, eu não li. E nós pecamos por não ler o contrato. Nós pecamos por não ver as normas, nós pecamos por não ver as regras que existem aqui dentro. Quando nós fazemos um pacto com Jesus, quando nós fazemos um acordo com o Senhor Jesus, nós estamos fazendo um acordo de ler a palavra de Deus, de seguir o Senhor Jesus. E nós muitas vezes deixamos de ler, mas as letras são tão pequenas, são tantas letras, mas eu quero falar para você, que existem agora com letras gigantes, e você não vai mais assinar, você não vai mais aceitar este pacto, este acordo, dizendo que você não leu. Você tem como ler, tem como a gente ler, e aqui tem tudo para nós sermos felizes, tudo para que nós possamos ser o modelo de igreja que Jesus Cristo quer que nós sejamos. É só nós colocarmos em prática. Qual é o modelo de igreja que queremos ser? Dá uma pensadinha. Qual o modelo de igreja que nós queremos ser? Nós queremos ser um modelo de igreja, não queremos? E o que é modelo? Nós temos que entender primeiro o que é modelo. Para querer ser um modelo de igreja, primeira coisa é entender o que é modelo. E modelo é o que reproduz e se imita. Quem será que esta igreja imitava? Modelo é algo que se reproduz
e algo que se imita. Por exemplo, pai e mãe como modelo para os filhos. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Quem é que não quer ser igual a Jesus? Nós somos imitadores de Jesus. Então o nosso modelo é o Senhor Jesus. O modelo da igreja primitiva era o Senhor Jesus. Então nós vimos que a igreja primitiva seguiu certinho o modelo de Jesus. Então nós podemos ser imitadores da igreja primitiva. Podemos imitar a igreja primitiva. Modelo é o protótipo de algo que vai ser reproduzido. Um carro. É feito um carro para depois fazer carros em séries. E nós estamos aqui como modelos. Mas modelos a ser seguido. Modelos a ser reproduzidos. Olha quantos modelos você já reproduziu aí fora. Quando você passa alguém na rua e você fala, olha aquela pessoa. Ou a pessoa, você não vai falar, porque você tem humildade. Mas a pessoa fala, eu me espelhei no Carlos. Eu me espelhei no Cid. Porque ele foi um modelo a ser seguido. Mas o modelo de Cid foi o Senhor Jesus. E ele tem que ser modelo para as pessoas. Qual igreja nós queremos ser modelo? Duas igrejas. A igreja moderna e a igreja primitiva. Se nós olharmos para primitivo, nós vamos ver, nossa, primitivo é uma coisa que está lá atrás. Primitivo é uma coisa que está atrasada. De repente é este o conceito aí fora. Eu quero ser moderno, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, eu prefiro ser imitador do primitivo. Porque a igreja moderna, o que temos imitado da igreja moderna? O que temos reproduzido da igreja moderna? A igreja moderna é muito movimento. A igreja moderna é muitas coisas que não estão ligadas no modelo de Jesus. Não estou falando da nossa igreja aqui, estou falando no contexto geral. Mas eu ainda prefiro ir a mais de 1000 anos atrás e ser imitador daquela igreja, da igreja de Atos. Quantos aqui querem ser imitadores da igreja de Atos? Levanta a mão. Aleluia, eu também quero. Quero seguir a igreja primitiva. Imitarmos e vivermos este modelo. Se nós imitarmos e vivermos este modelo, a igreja vai ter um grande avivamento. Se nós imitarmos, se nós lermos pelo menos uma vez por semana este livro de Atos, a igreja do Senhor vai ser avivada. Avivada. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11:1, não precisa ir, depois pode conferir em casa. Nós vamos testificar na palavra de Deus, por isso que eu anotei. Eu não posso falar aqui coisas de Jorge, eu não posso falar aqui coisas da igreja lá do mundo, moderna. Tem que falar da igreja primitiva. 1 Coríntios 11:1 está escrito, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então nós somos convidados nesta quarta-feira, irmãos, a fazermos um pacto com Jesus, mas sermos imitadores de Jesus. Não tem como fazermos um acordo, fazermos um pacto, mas não seguirmos as normas e as regras. O modelo de igreja que eu quero ser vai definir o modelo de pai que eu quero ser. O modelo de igreja que eu quero ser vai definir o modelo de mãe que você quer ser. O modelo de igreja que eu quero ser vai definir o modelo de filho que você quer ser. Digo você, não eu. Me colocando aqui também. O modelo de igreja que eu quero ser vai definir o modelo de empresário que eu vou ser. O modelo de igreja que eu quero ser vai definir o modelo de cidadão que eu vou ser. E o modelo de igreja que eu quero ser, que eu imito, vai definir o pastor que eu vou ser. O pastor que eu vou ser, o líder que eu vou ser. Ao falarmos deste modelo, desta igreja, devemos nos referir sempre a Jesus. Nós estamos olhando para a igreja ali do livro de Atos, mas sempre referindo para Jesus. Ao olhar, as pessoas olharem para a nossa igreja, elas têm que se referir a Jesus. Todos aqueles que pegaram Jesus como modelo, têm que mostrar Jesus através dos seus atos, mostrar Jesus através das suas atitudes. Quero ser uma igreja que procura se despojar, despir-se, livrar-se,
Afastar-se das coisas mundanas. Afastar-se das coisas que não agradam a Deus. É esta a igreja que eu quero ser. É esta a igreja que eu tenho certeza que você quer ser. E você somente será esta igreja a partir do momento que você começar a imitar, ser imitador de Jesus, começar a seguir os passos de Jesus. Nós temos que nos despir do dolo, que é aquele que faz, tendo a intenção de fazer as coisas erradas. Nós não podemos cometer nada que seja doloso, coisas erradas. Nós temos que nos desfazer da hipocrisia, de achar que nós somos perfeitos e que nós fazemos tudo certinho. Nós temos que nos desfazer da inveja, porque aquele que segue o modelo de Cristo não é invejoso. Nós temos que nos desfazer da maldade, porque o nosso Senhor é amor, nosso Senhor é misericórdia. E Ele não usa de maldade, somente de amor. Nós temos que desfazer da malícia. Nós temos que desfazer da maledicência. Pastor, mas eu estou falando do cara, mas ele errou. Eu estou falando a verdade. Nem toda a verdade é para ser dita. Ou eu ajudo o meu irmão, mas não acabar de enterrar ele, acabar de jogar ele para fora. Não falei, pastor, que ele ia errar. Tudo bem que ele ia errar, mas nós temos que estender a mão para ele, porque nós estamos servindo o modelo da igreja de Cristo, que é o modelo que estende a mão, não é o modelo que encolhe a mão. E é para os que erram, para aqueles que erram que Jesus está aqui, para aqueles que erraram. As pessoas às vezes vêm na igreja e falam, pastor, eu vi uma pessoa lá que ele erra bastante. Eu falei, por isso que ele está lá. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós vivemos pela misericórdia do Senhor. E 3 coisas nós temos que fazer para vivermos este modelo de igreja. Retornar. Salmo 86, 5. Nós somente vamos retornar a esta igreja maravilhosa através das misericórdias do Senhor. Nós precisamos ser restaurados. E nós vimos em Salmo 126, 4, que o Senhor nos retirou do cativeiro. O Senhor nos retirou do lamaçal de pecado. E o Senhor quer nos restituir. Salmo 51, 12. Ele quer restituir o entusiasmo, a alegria. Como é gostoso, irmão, nós podemos compartilhar uma palavra com alegria, com entusiasmo. A gente estar na igreja querendo se alimentar mais e mais, mais e mais. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Que enquanto nós estamos aqui louvando, enquanto nós estamos aqui orando, enquanto nós estamos aqui pregando, o inimigo está lá fora esperando. E nós precisamos cada dia mais nos revestirmos da armadura de Deus, que está no livro de Efésios 6:11, que diz, revestivos de toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Não é aquela promessinha que a gente tira uma na sorte. Não, toda a armadura de Deus, toda. Para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, nós temos que deixar de brincar de ser igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é para brincar. A igreja de Cristo é para nós sermos como aqueles apóstolos foram, como aquele povo foi ali na igreja de Atos 2, 42 ao 47. É aquela igreja. E qual que era o modelo daquela igreja? Quero voltar a ler aqui. Atos 2, 42 dizia o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverança, persistência, insiste até alcançar. Senhor, eu não saio daqui, ó Pai, enquanto eu não alcançar a minha bênção. Senhor, eu não desisto, enquanto eu não alcançar a minha bênção. Não sei se eu vou no culto, não. Está resolvendo nada. Depois você vai ver por quê. Uma outra frase. Doutrina, conjunto de princípios. Como você quer participar de tudo se você não conhece a doutrina? Você não conhece o conjunto, você conhece somente partes. Nós temos que nos interessar em conhecer o conjunto todo. Quais são as doutrinas, quais são os princípios que nós temos que seguir? Qual é o princípio que você tem que seguir para ser um modelo
de igreja de Cristo? Você sabe. Comunhão, união na mesma fé, falarmos do mesmo Jesus, cantarmos os mesmos hinos, contagiarmos as pessoas lá fora e ter fé. Fé que vai acontecer. Fé que nós teremos um avivamento aqui dentro desta igreja. Fé que de dentro desta igreja possa ser contagiado essa cidade toda. E eles tinham tudo em comum. Algo que todos podem participar e que pertence a todos. A igreja não é minha, a igreja não é sua. Todos podem participar. Nós temos algo aqui em comum. E as coisas não são nossas, as coisas são de Deus. Nós somos apenas administradores. Nós podemos compartilhar tudo. O dia que nós aprendermos a compartilhar, nós poderemos ser chamados de igreja do Senhor. Nós poderemos ser chamados, comparados à igreja primitiva. Oração. Irmãos, o Espírito Santo me tocou o dia inteiro para falar isso. Aqui dentro não tem, mas me tocou tanto, lutei tanto com o Senhor. Tem gente que vai na igreja e não ora. Será que existe isso? Pessoa conseguir ir na igreja e não orar? Que nós vimos aqui o doutor Elias Dantas falando, outros pastores, oração comunitária. Quando eu peguei na mão do Cid ali, eu oro com fervor, eu oro, eu gosto de orar, eu gosto de me recolher, ficar sozinho com Deus, mas quando eu peguei na mão dele, me fortaleceu. Como é gostoso nós orarmos junto, como é gostoso nós estarmos aqui orando. Será que é possível a pessoa entrar dentro da igreja e ir embora sem orar, sem interceder? É possível, Alisson? Infelizmente é possível. Que modelo de igreja? Que modelo de igreja nós vamos ser? Atos 2:43 diz o seguinte: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor não é ter medo de Deus, temor, mas sim da consequência do erro. Da consequência do erro. De não fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Tem muita gente fazendo o que Deus não pediu. Muita gente fazendo. Nós temos que ter temor. E aqueles homens tinham temor de Deus, todos unânimes. Muitas maravilhas e sinais aconteciam. Era todo dia. Não era só quando vinha um pregador de fora, não. Todo dia, não precisa vir um pregador, nós gostamos de trazer os pregadores de fora, os nossos irmãos. Meu irmão, não precisa vir um pregador lá do Japão, não precisa, para acontecer o milagre aqui dentro, para acontecer a bênção aqui dentro. Pastor, precisamos trazer alguém de longe. Qual a diferença? De longe ou de perto? Qual que é a diferença? Coloco a mão na minha cabeça e profetizo. Não estou desfazendo dos pregadores, eu também vou viajar. Eu e minha esposa temos viajado bastante, é bênção. Mas não é este o motivo que a gente tem que ficar bitolado. Todo dia é dia de bênção, seja tarde da bênção, noite da bênção, pacto com Jesus, domingo de manhã, domingo à noite. Todos são cultos do Senhor, em todos tem um avivamento. Atos 2:42. E todos que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum, criam, acreditavam, tinham como verdadeiro. Será que vai acontecer? Meu irmão, já colocou obstáculo. Vai acontecer em nome de Jesus, no tempo de Deus, mas vai acontecer. Vai acontecer o melhor de Deus na sua vida. Você recebe? Comunhão, todos na mesma fé, acreditavam no que estavam fazendo, tinham comunhão com Deus e com os irmãos. Se eu não tenho comunhão com o irmão, outro obstáculo. Pastor, quem que é meu irmão? Teu irmão é aquele que fala mal de você. Estou errado? É, aquele que fala mal de você é seu irmão. Pastor, misericórdia, aquele cara não presta. Ele é seu irmão. Ele é seu irmão. E eu tenho que olhar para ele e falar: meu amigo, eu te amo. É difícil. Como é difícil, não é? Mas quando fala irmãos aqui, não está falando dos irmãos aqui, sentados aqui no banco. Os irmãos. E se eu não amar o meu irmão, eu não tenho comunhão.
E é uma barreira que eu coloco entre mim e Deus. Porque quem não ama o seu irmão, como poderá amar a Deus? Quem não tem comunhão com o seu irmão, como terá comunhão com Deus? Tudo em comum. Algo que todos podem participar e que pertence a todos. Algo que todos podem participar. Eu não posso impedir ninguém de entrar na igreja. Eu não posso impedir ninguém de ler a palavra de Deus. Eu não posso impedir ninguém de louvar. Eu não posso impedir ninguém de falar em línguas. Eu não posso impedir ninguém de ajoelhar aqui dentro da igreja. Eu não posso impedir ninguém de deitar aqui na igreja. Eu não posso. Eu não posso. Só o Espírito Santo de Deus pode tocar as pessoas e dizer o que elas podem fazer se elas estiverem diante de Deus. Atos 2:45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. O que é mister? Segundo a necessidade de cada um. Meu irmão, a gente vê o irmão necessitado, a gente vê o irmão precisando, e a gente passa assim: ô irmão, Deus vai prover, viu? Aí o irmão fala: mas Deus não quer te usar não, meu irmão? Deus não quer te usar não? Não, Deus vai usar um outro irmão, aí um parente seu, alguém eu profetizo em sua vida, vai dar certo. Ô irmão, estou precisando de uma carona, fica tranquilo, vai passar algum irmão e vai te dar carona, e sai com o carro embora. Não é assim. Nós precisamos realmente não estar apegado a bens materiais, porque não são nossos, ninguém vai levar nada, é de Deus. 4:1, vendiam, vender algo que não seja para seu próprio eu. Como é bonito quando nós vendemos algo, fazemos algo para ajudar os outros. Olha, estou precisando vender isso, para quê? Porque nós estamos levantando uma campanha na igreja. Ô louco, não é, mas isso daí, não, estou querendo vender para ajudar. Não é igreja, meus irmãos, não é igreja de material, a igreja é o outro, o irmão, os demais. Repartiam, dividir em partes. Se eu tenho somente um copo de água, eu divido, eu tomo meio, e o meu irmão toma a outra metade. Se eu tenho somente um pão, eu corto aquele pão, eu como metade, e o meu irmão come a outra metade. Dividir as coisas que nós temos, muitas vezes nós temos que até não comer, para que o nosso irmão possa comer. Mas muitas vezes, nós estamos tendo banquetes em nossas casas, sabendo que existem pessoas precisando, pessoas necessitando, e nós não estamos partindo, nós não estamos repartindo. E diz que eles dividiam, eles partiam de casa em casa, de casa em casa. O Senhor vai tocar o seu coração nesta noite, vai te mostrar alguém que está precisando de alguma coisa, e você vai nessa casa e vai entregar. Não sei o que é, porque eu também não tenho como saber. Mas o Senhor, do jeito que Ele fala com os profetas, todos nós somos sacerdotes, Ele vai falar contigo também. Tem alguém precisando de você, tem alguém precisando da sua mão estendida. Perseverando unânimes todos os dias na casa do Senhor, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Perseverança, persistência, insistir até alcançar. Eu não saio daqui, Senhor, enquanto eu não alcançar. Eu e a minha esposa, sempre nós olhávamos para nós de uma maneira muito assim inferior quando nós não éramos convertidos. E nós aprendemos com a igreja primitiva que nós podemos todas as coisas no Senhor Jesus. Quando o profeta chegou e falou que nós iríamos viajar, que nós iríamos pregar a palavra de Deus no Brasil todo e fora dele. Ainda não fui, porque não posso ainda. Tenho serviços no bombeiro, tenho que aposentar, mas já tem convites. Tudo no tempo de Deus. É crer, persistência, insistir até alcançar. Outra palavra que chama atenção aqui é na casa do Senhor. E nós vamos para Salmo 122:1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nada podia impedir aqueles homens de ir à casa do Senhor. Hoje uma pequena chuva,
uma visita que chega inesperada na nossa casa, de repente uma desculpa qualquer, não tenho dinheiro para entregar o dízimo, como o menino entregou o tênis dele, mas ele não deixou de ir na casa do Senhor, entregar a oferta, desculpa, não é dízimo, é oferta. Mas eu quero dizer que aquelas pessoas, esse Salmo 122:1 diz que aqueles homens saíam dos seus lugares e eles atravessavam grandes distâncias para chegar até o local de reunião. E nessas grandes distâncias haviam salteadores, haviam ladrões, haviam pessoas que perseguiam, mas eles não se deixavam intimidar. E quando eles chegavam ali, porque diz, alegrei-me, chegaram e falavam, estou são e salvo, o Senhor me conduziu até aqui, e quem te conduziu até aqui foi o Senhor. Ele te trouxe aqui hoje, para dizer para você, qual o modelo de igreja que você deve ser, qual o modelo de igreja que você deve seguir. Singeleza, algo comum às coisas de Deus. Eles usavam de singeleza, meus irmãos. Eles não abriam aqui um dicionário, eles não abriam aqui livros de teologia para falar com os demais. Eles faziam, sabe o que? Jesus te ama. Aí todo mundo falava, ó, que sabedoria. Mas às vezes nós queremos ter aqui intelectuais. O senhor vai pregar aqui hoje? O senhor estudou aonde? Quantos cursos o senhor tem? O senhor é formado em divindade? Que divindade, que isso? Misericórdia. É assim que funciona na igreja moderna. Olha, pregou em quantas igrejas? Para quantas mil pessoas? Não, eu vou lá pregar na sua igreja, vou falar que Jesus ama aquele povo. Só isso. PhD? Como? Meus irmãos, devemos ser uma igreja determinada, como o bebê que quer o leite de sua mãe. Você já viu o bebê quando quer mamar? Ele faz um escândalo. Ou então ele fica todo eufórico, ele começa a sair do colo de quem ele tiver e querer ir junto da mãe, não é? É assim que nós cristãos devemos ser também, como aquele que está no deserto há dias sem tomar água. E quero tomar essa água que sai da fonte. Devemos ser uma igreja viva, uma igreja peregrina. Por que peregrina? Uma igreja que prega o evangelho. Uma igreja que escuta aqui uma ministração e chega em casa e prega para os demais. Uma igreja que escuta uma ministração, chega no trabalho e passa para os amigos de trabalho. Impossível que amanhã você já esqueceu do tema dessa mensagem. Impossível que amanhã você já esqueceu do que foi falado. Carlos, nós estudamos junto. O professor chegava na segunda-feira, não é, Carlos? O que o seu pastor pregou? Primeiro que crente não mente. Muita gente falava, olha, não lembro mais. Não lembro. Então a gente já ia preparado. Sabia que ia perguntar. Mas nós devemos distribuir. Devemos ser a igreja do Senhor, uma igreja que tem o dono. Quem é o dono da sua igreja? Quem é o seu dono? O meu é o Senhor Jesus. Senhor Jesus é o dono da minha vida. Senhor Jesus é o dono da minha casa. Irmãos, vamos abrir agora o livro de Atos no capítulo 29. Atos 29. Alguém pode ler? Atos 29. Alguém pode ler? Alguém poderia ler para mim? Alguém poderia ler para mim? Tem, gente, Atos 29 é cada um de nós. O livro de Atos é o único livro que não foi fechado ainda. Eu sou Atos 29. Você é Atos 29. Cada um de nós aqui somos Atos 29 e nós podemos ler. Eu posso olhar na minha mente e começar a ler a igreja de Atos que eu sou. A igreja de Atos que eu sou. Será que estamos crendo no que estamos fazendo aqui? Eu estou fazendo uma leitura do livro de Atos 29 agora. Como está a nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos? Será que temos tudo em comum?
algo que todos podem participar. Nossos bens, nosso dinheiro e outras coisas estão acima de Deus? Se estiver, está errado. Temos usado de liberalidade, dividindo, partindo o pão com nossos irmãos? Estamos perseverando e alcançando os objetivos de Cristo para as nossas vidas? Temos alegria em estar na casa do Senhor? Ou a gente não vê a hora de terminar? Tem pessoa que fica toda hora no relógio, pensando no lanche, pensando no dormir, pensando nas outras coisas. Nós vamos terminar sempre no horário, porque eu também acho que tem que ser no horário. Mas nós não podemos ficar apavorados. Quais eram as marcas da igreja primitiva? As marcas da igreja primitiva eram perseverança, doutrina, comunhão, tudo em comum, liberalidade em ajudar e ofertar. Essas eram as marcas da igreja primitiva. E quando nós abrimos o livro de Atos 29, quais são as nossas marcas? Quais são as marcas da igreja moderna? Quais são as marcas que nós vamos deixar para os nossos filhos? Quais são as marcas que nós vamos deixar quando as pessoas abrirem o nosso livro, quando as pessoas virem que nós participamos desta igreja, que nós começamos a escrever o capítulo de nossa vida? Quais são as marcas que o pastor Jorge deixou? Quais são as marcas que o Cid deixou? Quais são as marcas que o Eduardo deixou? Que o Alisson, o Carlos, o Hélio, tantos outros. Quais são as marcas? Marquinhos, Marco marca. Quais são as marcas que nós deixamos? Será que as pessoas vão olhar para nós e falar: ele era perseverante, ele dividia tudo com os outros, ele tinha liberalidade? Será? Quero convidar a igreja a se colocar em pé, que nós vamos encerrar orando. Nós vamos encerrar orando agora. Coloque a mão no seu coração. O Senhor Jesus Cristo quer falar contigo. O Senhor Jesus quer falar conosco nesta noite. E Ele está aqui. A palavra de Deus disse no início do culto que nós somos casa de Deus. Nós somos casa do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está no meu coração, é o mesmo que está no seu também. E Ele quer te mostrar o modelo de igreja. O modelo de igreja que você vai ser. O modelo de igreja que você vai ser vai definir o pai que você vai ser. O modelo de igreja que você vai ser vai definir a mãe que você vai ser. O modelo de igreja que você vai ser vai definir o empresário que você vai ser. O modelo de igreja que você vai ser definirá o marido que você vai ser. O modelo de igreja que você vai ser definirá a esposa que você vai ser. Então preste atenção. Preste atenção no que o Senhor está falando ao seu coração. Hoje aqui você coloca diante de Deus. Você traz muitas dificuldades, tantas bênçãos que você precisa para terminar essa semana, para iniciar a próxima semana. Mas o Senhor Jesus diz nesta noite do pacto com Ele, do pacto com Jesus, Ele diz: meu filho, seja como a igreja primitiva, seja como a igreja primitiva, e eu farei tu herdar grandes coisas. Quantos aqui querem ser como a igreja primitiva? Levante a mão. Quantos aqui querem perseverar na doutrina dos apóstolos? Continue com a sua mão levantada. Então eu quero te convidar você para vir aqui à frente. E todos nós, unânimes, como a igreja primitiva, vamos orar. E tenho certeza que vai descer fogo do céu, assim como em Pentecostes, assim como no livro de Atos. E o grande avivamento vai começar a acontecer no seu coração, porque o grande avivamento ele começa no nós. O grande avivamento ele começa em cada um de nós. O grande avivamento começa tocando o meu coração. O grande avivamento começa tocando o seu coração. E quando nós estivermos entusiasmados, quando nós estivermos como aquele bebê
que quer mamar, aquele bebê que quer se alimentar, que não vê a hora de se alimentar. Quando nós estivermos como aquela pessoa que estava perdida no deserto, estava com sede, e quando ela vê uma fonte de água, ela corre para aquela fonte, e ela bebe daquela água, e quando ela encontra outra pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai falar onde tem água de beber, onde ela conseguiu beber daquela água, aquela água que revigorou, aquela água que matou a sede, aquela água que deu disposição para ela caminhar e sair do deserto. Deus está falando ao meu coração que você vai sair do deserto. Tem homens e mulheres aqui que estão passando pelo deserto, mas há uma fonte de água jorrando, e essa fonte já está perto de ti. Feche os seus olhos. Você que está aí no seu lugar também, coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. O Senhor Jesus está preparando. Ele está preparando algo maravilhoso para a sua vida. E quando você abrir os olhos, você verá essa fonte maravilhosa jorrando, e tudo se fará novo. Você sairá daqui revitalizado. Você sairá daqui outra pessoa, outro homem, outra mulher, outro modelo de igreja. Porque nesta noite o Senhor queria nos ensinar qual o modelo de igreja que nós devemos ser. Pai, estão aqui reunidos os teus filhos, Senhor, e eu quero agora, em nome de Jesus, pedir a tua bênção sobre a vida deles, Senhor. Entra, ó Pai, Espírito Santo, entra, faça morada em nossos corações, ó Pai. Que cada um que aqui está, ó Pai, possa ter entendido, Senhor, a mensagem. Não somente entendido, mas recebido, ó Pai. E que eles possam chegar nos seus lares. Lê novamente o livro de Atos 2, 42 ou 47. E entender o que precisa ser feito para que possamos ser uma grande igreja, uma igreja avivada, uma igreja avivada. Abra os seus olhos. O Senhor está entregando algo maravilhoso para vocês, viu? Receba em nome de Jesus. Como foi ministrado aqui, eles tinham fé, eles acreditavam no que estavam fazendo, e vocês estão aqui crendo, acreditando, e vocês vão receber em nome de Jesus. Eu quero agora, em nome de Jesus, agradecer a presença de cada um que veio aqui nesta noite. Que vocês não foram convidados por um amigo, não foram convidados pelo banner na internet, nem pelo aviso que foi dado domingo. Quem trouxe vocês aqui foi o Senhor Jesus. Ele trouxe vocês aqui e não trouxe em vão. Senhor Jesus não leva ninguém em vão, não traz ninguém para cá em vão. Se vocês estão aqui, é porque vocês serão tremendamente abençoados. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada filho seu aqui, Senhor. E eu peço agora, ó Pai, que tu esteja, ó Pai, conduzindo eles de volta aos lares, Senhor. Conduzindo eles tremendamente na bênção, Senhor. Que eles possam retornar às casas, ó Pai. Mas não retornarem sozinhos, ó Pai. Retornarem, ó Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor, habitando no coração deles, ó Pai. E que eles possam, Senhor, ser a igreja que tu quer que eles sejam, Senhor. Nós oramos, ó Pai. Nós oramos no nome que é nome sobre todos os nomes, no nome de Jesus, ó Pai. Que a graça, poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um, e que nós possamos, bem alto, dizer a uma só voz: amém? Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão e vão em paz em nome de Jesus. Quebranta meu coração.